muitos inspirados, né? Louvores antigos, que também não perde a sua essência. E hoje também foi feita uma leitura bíblica de um texto da palavra de Deus, em João capítulo 11. Glória a Deus. Esse capítulo 11, a gente sempre lembra de um assunto muito conhecido, de canções, pregações. Teve um tempo desse que os irmãos fizeram até uma peça aqui, né? Baseado na ressurreição de Lázaro, eu lembro aqui agora. Mas o texto ele vai falar, né, exatamente de um conselho entre o Sinédrio. E o Evangelho de João, você for ler ele, você vai perceber ele é diferente dos outros, Marcos, Lucas e Mateus, porque ele vai tocar em poucos milagres, né? Vai falar de forma mais as narrativas, as pregações, os discursos de Jesus individualmente, com a Maria, aquela mulher samaritana, Nicodemos. Mas a gente olha Jesus, cada sinal, são sinais. O evangelista vai dizer que os sinais para comprovar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês lembram do capítulo 2? Ele transformou a água em vinho. Já no capítulo 4, ele cura o filho do oficial do rei, de uma doença. No 5, ele levanta um paralítico lá na cidade, no tanque de Betesda, né? O paralítico estava há 38 anos. No 6, ele multiplica os pães para a multidão de gente e anda sobre o mar da Galileia. Glória a Deus. No 9, ele abre os olhos de um cego de nascença. E culmina no capítulo 11, onde um amigo de Jesus, amigo bem íntimo, né? Amigo de Jesus, que tinham 3 jovens, 3 pessoas naquela família, 3 irmãos, e Jesus visitava muito a casa desses amigos. Tinha muita aquela interação. Mas um deles, que foi Lázaro, sofreu um problema de uma doença, e dessa doença ele chegou à morte. E o texto está bem claro, né? Vocês vão vendo aí depois, que já estava no final do ministério de Jesus, né? Jesus já estava naquela caminhada para Jerusalém. Vez por outra ele visitava Jerusalém e já estava chegando a festa da Páscoa. Mas antes disso ele ressuscita Lázaro no 4º dia de morto, né? E o versículo 46 que eu li, mas o 45 anterior, vai mostrar também, glória a Deus, que as pessoas tinham ido para consolar Marta e Maria. Mas no meio da consolação, elas viram foi o morto sair da sepultura, e aquelas pessoas creram em que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. Ele mostrou o poder dele sobre a morte. Depois de 4 dias, Jesus venceu ali aquele problema. E aquele sinal miraculoso trouxe muita gente para Jesus. Muitos creram nele. Agora, interessante é que tem os que creem, mas entre os seguidores tem os observadores. Tem aqueles que são enviados, pessoas para observar, né? E o versículo 46 que eu li, capítulo 11 de João, mostra que um grupo desses observadores também foram contar essa boa notícia, mas como uma informação para os fariseus.
E disseram-lhe, 46, disseram-lhes o que Jesus tinha feito. O que Jesus tinha feito lá naquela aldeia onde Lázaro estava morto? O que ele fez? Ele ressuscitou um homem que estava com 4 dias já morto. Irmãos, eu posso ter certeza que este sinal miraculoso de Jesus foi ali um marco para que, após aquele sinal, né, já tinha toda uma perseguição desde o início do ministério de Jesus. Teve uma vez que eu lembro, não sei se era no capítulo 7, que os fariseus mandaram prender Jesus lá no templo, e eles chegaram lá para prender Jesus, mas Jesus falou com tanta ousadia, com tanta autoridade, que ele disse assim, olha, nós nunca vimos um homem falar como aquele homem. Glória a Deus. Então, o plano não funcionou, porque tudo tem um tempo. Ainda não era chegada a hora. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. É um tempo de Deus, né? O tempo já estava chegando para Jesus. O tempo da sua partida, né? Do seu sacrifício, da sua morte. Glória a Deus. Meus irmãos, esse versículo eu achei interessante. Discípulos, não sei se eles eram discípulos, mas eram informantes dos fariseus. Glória a Deus. Os informantes contou tudo o que Jesus tinha feito. Eu não sei se foi para converter aquela classe religiosa a Cristo. Mas será que alguém da classe religiosa se converte a Cristo? Alguns se converteram. Paulo era fariseu e outros fariseus se converteram. Mas a maioria deles não queriam perder o prestígio, a posição social, não queria ceder. Alguns deles até se consideravam até maiores do que Jesus. Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Quando um crente chega nessa situação, um religioso se achar superior aos outros, está precisando de entrar Jesus na vida dele de novo e se converter tudo de novo, porque ninguém se acha no dever, porque é uma pessoa que Deus possa usar por misericórdia, como vaso de barro, mas a essência vem do alto, a glória vem de Deus, o poder vem do alto. Já dizia João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Glória a Deus. Então Jesus é maior, irmãos. Ele é sempre maior. Ele é maior do que as circunstâncias da vida que você está enfrentando. Ele resolve os teus problemas. Ele é maior do que a morte, como foi provado nessa noite. Ele tira um homem da sepultura e a fé de muitos que estavam em uma fé morta, ele ressuscita a fé daqueles que estavam ainda mortos na fé. Glória a Deus. Mas tem gente que só serve para contar o que Jesus fez, assim não, é até bom, mas contaram logo com um povo que não queria nada com Jesus, né? Esse povo aqui não queria se converter não, porque tem gente assim, que não se converte, não abre o coração para Deus. Glória a Deus. Depois de tudo, todos os sinais que João demonstra, os sinais que eu citei aqui em João 2, os sinais da cura daquele homem que estava com 38 anos, os sinais da multiplicação dos pães, os sinais do poder sobre as águas, o sinal sobre o cego que não via e foi para o tanque de Siloé e voltou vendo, e agora o sinal sobre o poder da morte. Glória a Deus. Meus irmãos, esse conselho se reuniu. A Bíblia diz aqui no 47, os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram um conselho, uma reunião, e dizia agora ele entre eles: o que nós vamos fazer? Nós temos que paralisar este homem, este suposto embusteiro Messias de Deus. Glória a Deus. Irmão, sempre os homens lutam para frustrar os planos de Deus, mas os planos de Deus, como dizia Jó, nunca serão frustrados, porque o homem pode querer atrapalhar, mas o que é de Deus se cumprirá. Glória a Deus. Então não queira atrapalhar o que Deus tem na tua vida. Não se embarace com o negócio desta vida. Não faça como os fariseus que se reuniram
e diz: temos que fazer alguma coisa para paralisar este Messias, porquanto este homem está fazendo muitos sinais, e muita gente está acreditando que ele é o Messias, porque eles não criam. João 9 diz que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Sabia que tem pessoas que se acham até no poder de desclassificar as outras e expulsar da sua sinagoga e tirar daquele lugar, porque eles se sentiam até superiores a Cristo. Depois que o cego foi expulso da sinagoga e nem os próprios pais deram um discurso, um interrogatório, aí Jesus vem para o cego e diz: você crê quem eu sou? Quem és tu, Senhor? Tu já tens visto, eu sou o que é a luz do mundo. Então aquele homem abriu o coração e abriu os olhos do seu interior e compreendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. Então, irmão, não perca a fé em Jesus. Creia que Ele é o Filho de Deus, que até sobre as águas Ele é poderoso para, aleluia, blindar de todas as forças gravitacionais. E você não vai afundar, não. Você vai andar sobre as circunstâncias da vida. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui diz, interessante que o 48, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia aberta, e diz: se deixarmos Ele fazer um movimento espiritual, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão no nosso lugar e a nação. Os fariseus estavam com medo de perder a sua posição, né? A posição como a elite religiosa, membro do Sinédrio. E porque eles achavam, na verdade, esse discurso aqui, ele se tornou um discurso assim, meramente mais do lado político, né? Porque Jesus estava sendo acusado de ser um revolucionário, que iria tomar o poder de Roma, iria fazer uma revolução armada, não sei, ou desarmada, mas a mente desses homens, Jesus não veio implantar rei no terreno. A primeira mudança que ele faz é no coração do homem, é uma mudança espiritual, uma mudança de caráter, uma mudança da água para o vinho. Glória a Deus. Uma mudança sobrenatural num coração perdido para receber a fé que sai da morte para a vida eterna. Glória a Deus. No meio da reunião, estava lá só gente grande, autoridade. Aí apareceu Caifás. Caifás, sinto uma frase aqui, que essa palavra se tornou como posso dizer, ele preconizou, ele profetizou, ele predisse o que iria acontecer naqueles dias. Percebam aí o que ele falou: vocês não sabem de nada, nem considerai que nos convém que um homem morra pelo povo. Ele está falando aqui da necessidade que um homem pudesse morrer pelo um povo, e que não perecesse toda a nação. Ele não estava nem sabendo do que estava falando, mas ele estava dizendo assim: olha, um homem tem que ser sacrificado pelo um povo, para que a nação não morra. Talvez ele estivesse com o entendimento de que Jesus seria mais um aventureiro, porque no tempo de Jesus já tinha muita gente aventureira, não é assim? Teve um lá que foi preso, querendo fazer uma guerrilha, matou gente. Teve outros lá no tempo de Paulo, que levou 400 homens para o deserto, fez uma revolução armada, queria dominar o poder. Porque no tempo de Jesus já tinha gente aventureira, que queria controlar as pessoas, manipular as pessoas. Jesus não manipulava ninguém, não. As pessoas têm que seguir a Cristo, não por uma manipulação humana, não como que controladas, não. É por fé, é voluntário,
é por amor, é de entrega, é de coração, não é obrigatório. Vem quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. No meu caminho não tem moleza. Jesus disse, tem uma cruz, tem deserto, tem perseguição, mas eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É sem arrudeio. Esse povo que promete muita coisa, eles não estão seguindo Jesus não, porque Jesus mostrou para o povo a realidade. Querem me seguir? Tem que morrer o eu. Querem me seguir? Tem que carregar a sua cruz. Querem me seguir? Está disposto a se sacrificar pelo reino? Glória a Deus. Tem gente que não quer, o jovem rico, não, eu que não quero ser crente. Teve gente que não quis. Tinha gente que só quis ser crente para comer o pão. A multidão. Tinha gente que só queria servir a Deus para receber uma cura. Esses aí, na hora que Pilatos, como a irmã cantou, vocês querem Barrabás? Eu quero Jesus. O povo ficou com o lado, porque tem gente que é igual o massa de manobra, né? Ele vai conforme a música. E eles negaram Jesus diante daquela proposta de Pilatos. Mas vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem comigo essa profecia de Caifás. Convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Era necessário, até eu preguei isso aqui no domingo passado lá na igreja lá que eu fui. Vocês lembram do dia da expiação? Em Levítico 16. A Bíblia fala que tinha... O pessoal tem uma teologia estranha, né? Que eram 2 animais que eram mortos. Era o bode expiatório, que levava a culpa do pecado, né? E o emissário, que o expiatório ele tomava o lugar do pecador. E o emissário é que ele tirava o pecado da comunidade, levava para o deserto. Então, Cristo ele cumpriu o dia da expiação na sua morte na cruz. Era necessário a morte deste Messias de Deus. Ele não veio com status de posição, de buscar uma mega igreja, de buscar uma popularidade. Ele não veio com uma intenção de atrair discípulos para ganhar dinheiro. Pelo contrário. Teve uma vez que uma turma lá, quando ele multiplicou os pães, né, irmão Misael? A turma quis botar ele no ombro. Viva o rei! Esse que é rei de verdade, esse dá o pão. Eu estou satisfeito com esse Messias, porque eu estava com a fome, mas ele multiplicou pão, peixe, glória a Deus. Jesus fugiu desse negócio. Pegou um barquinho, botou os discípulos para correr, porque os discípulos estavam muito empolgados. Rapaz, nós estamos famosos, nós estamos seguindo Jesus. Jesus tem muitos seguidores, tem muita gente que gosta dele, nós estamos famosos, nós somos meros pescadores, mas agora nós estamos com toda, né, a fama. Jesus pode ir embora. E dispensou a multidão e foi para o monte orar, glória a Deus, porque Jesus sabia que a sua missão não era simplesmente demonstrar poder, demonstrar, como se ele fosse todo o poder. Não, ele não demonstrava isso, ele demonstrava humildade, ele demonstrava afeição pelas pessoas, ele demonstrava, glória a Deus, o verdadeiro amor pelo perdido pecador. Glória a Deus. E aí, então eu quero dizer para vocês que João vai explicar a profecia de Caifás. Percebam aí, vamos lá, não somente versículo 51. Ora, Caifás não disse isso de si mesmo. Talvez ele falou com outras intenções, mas João explica, o escritor, ele não disse isso de si mesmo. Tem vezes que as pessoas falam sem entender o que estão falando, né? E às vezes elas acertam, e muitas vezes elas erram. Veja o apóstolo Pedro, quando Jesus falou da sua morte, Pedro recuou e disse, negativo, o senhor não vai morrer não. Eu estou aqui com uma arma aqui, primeiro que vier eu corto a cabeça. Você sabe que ele cortou foi a orelha, né, do soldado, porque o soldado foi esperto, se livrou, cortou foi a orelha. Jesus emendou a orelha, fez uma cirurgia, médico, evangelista, médico, historiador,
Jesus pegou a orelha toda ensanguentada, colocou no lugar, fez uma cirurgia de imediato. Implante, plantou na hora. Cura, glória a Deus. Então o Senhor Jesus, ele era necessário. João explica isso aqui no 51. Que Jesus, o sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E ele abrange essa questão da sua morte quando ele fala no 52. E não somente pela nação, mas também, não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Essa é uma das missões mais importantes também de Jesus. Perceberam que na nação de Israel, e até nos dias atuais, os crentes, como Jesus olhou e viu, multidões como ovelhas dispersas, que não tem uma liderança, que não tem uma direção, estão dispersas. Uma ovelha dispersa, ela se alimenta do que alguém oferece. Uma ovelha dispersa, ela se torna uma presa fácil para o predador. Uma ovelha dispersa, ela precisa voltar para o redil, para estar junto, para estar em comunhão uns com os outros. Então, eu percebi que o pecado, ele foi tão doloroso para a humanidade, ele não somente quebrou o relacionamento entre o humano com o divino, mas ele rompeu o relacionamento entre os homens entre si. Os homens ficaram isolados uns do outro, dispersos no meio da multidão. Glória a Deus. Então Jesus veio para aglutinar em um só corpo. Glória a Deus, ele veio para reunir uma nação eleita, um povo escolhido, mas para isso ele teve que quebrar muitas barreiras, muitas divisões. Glória a Deus. Não estou falando de divisões no sentido, glória a Deus, ministerial. Estou falando do ser humano como uma nação que se entrega a um Salvador e segue o caminho da verdade e a vida e ama ao que dele foi gerado. Glória a Deus. Então Jesus, ele veio para reunir em um só corpo aqueles que estavam dispersos. Se você foi achado, glória a Deus, por esse bom pastor que deu a sua vida na cruz, você nesta noite, você está abrigado debaixo das suas asas e não há diferença, não há grande nem pequeno, não há ricos nem pobres, não há pequenos nem grandes, não há pessoas de cores ou pessoas brancas, não. Ele veio para unir homens e mulheres, ricos e pobres, em uma só patente, porque nós somos aqui, sabe qual é a nossa maior patente? É servo de Deus. Nós somos servos, e quanto maior é a patente, maior é servo de Deus. Glória a Deus. Reunido em um só corpo. Corpo de Jesus. Glória a Deus. Então tem que ter uma sintonia, né, irmão? Tem um pessoal que quer fazer as coisas sozinho. Mas quem manda é o cabeça, que é Cristo. O cabeça é Cristo. Vocês fisiologicamente falando, todo o movimento que nós executamos, baixamos a cabeça, levantamos a cabeça, levantamos um braço, caminhamos correndo, tudo está coordenado pela cabeça, não é verdade? Glória a Deus. Tem gente que quer viver sem a direção de Cristo, está disperso, mas o Senhor chama, porque a morte dele, ela quebra todas as divisões que o pecado trouxe para o ser humano, e ela reúne em um só corpo os servos de Jesus, para cooperarem juntos, para andarem juntos, para proclamarem que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo batiza, que Cristo leva o homem para o céu. Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Meu irmão, depois dessa explicação aqui foi como um escritor que relata um fato, e ele mesmo, João, traz uma explicação ali como uma nota de rodapé. Mas aqui é uma explicação teológica, uma explicação bíblica,
uma explicação cristocêntrica, uma explicação fundamental para a salvação, uma explicação que restaura a comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, depois dessa reunião, o povo chegaram a uma concordância. Sabe qual foi a concordância? Consultaram-se para o matarem. Pronto. Queria matar o Jesus. Isso aqui já era notório, né? Glória a Deus. Tem gente que pensa que em nome da religião que está fazendo a obra de Deus, mas está matando. Matando o Messias. Está vendo? Em nome da religião, a pessoa mata o outro. E estavam e de certa forma cumprindo um propósito divino, que era necessário que um homem morresse. João disse, não somente por um povo, mas por toda a nação, para reunir um só corpo, os filhos de Deus que estavam dispersos. Meus irmãos, interessante, agora percebam aí, eu estava meditando aqui no caminho, que Jesus sabia dos planos, Jesus sabe de tudo, sabia? Por mais que ele recebeu a direção, a revelação da reunião secreta que estavam maquinando contra ele. E ele percebe aquele momento que era não o momento de ele se manifestar publicamente, porque isso ele já tinha feito durante o seu ministério. Então Jesus vai consolidar os discípulos. E é importante você consolidar, porque às vezes a pessoa anda na igreja, serve a Deus, mas a alma dela ainda está ferida, ainda está tristonha, ainda está assim sem entender o propósito de Deus. Aqueles momentos que Jesus tirou só com os discípulos, percebam aí? Ali ele andava só com os discípulos. Ele começou a tratar os discípulos que precisavam de mudanças. Os discípulos estavam ainda com o coração atribulado. Então Jesus foi tratar como um psicólogo importante. Ele foi tratar da ferida de cada um. Ele foi dar informações pessoais, para que eles pudessem se preparar para um grande momento que estava para acontecer, porque o pastor iria ser ferido, iria ser morto, e as ovelhas certamente seriam dispersas, mas que eles permanecessem em Jerusalém, voltassem para a Galileia, permanecessem, porque ele haveria de cumprir a promessa do Pai, ele haveria de sair da morte, porque ele mostrou o poder dele sobre a morte, quando ele disse para Marta, e disse, tira essa pedra. Jesus já está cheirando mal, mas se creres, verás a glória de Deus. Quando tiraram, ele só disse uma palavra, ele lançou o nome, Jesus, ele chama pelo nome. Fulano, Lázaro, vem para fora. E agora ia se cumprir na vida dele. O poder da morte ia ser sucumbido, porque o poder da vida iria reinar. Iria reinar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tem hora que a gente tem que estar acertando os pontos, né? Tem algumas coisas fora do lugar. E Jesus andando só com os discípulos. Olha, vocês têm que fazer isso. Olha, vocês têm que amar uns aos outros. Olha, vocês têm que perdoar uns aos outros. Olha, vocês têm que parar de brigar por posições eclesiásticas, rapaz. Vocês têm que buscar o serviço, rapaz. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos aqui, estou concluindo, que aquele sinal, ele levou a uma decisão do Sinédrio. O Sinédrio, eles estavam conjecturando, arquitetando, maquinando, elaborando plano. E diz assim, já tinha dado uma ordem para que alguém que encontrasse Jesus o denunciasse. Assim acontece, viu, irmãos? Com pessoas que estão fora do propósito, ao invés de falar de Jesus, né, eles estavam como Judas entregou Jesus para vendeu Jesus. E muitos discípulos abandonaram Jesus na hora daquela provação. Jesus entra o boca e ainda perdoa.
Ele perdoa as nossas fraquezas, nossas fragilidades, porque Ele deseja arrebanhar o seu povo. Porque um povo, uma ovelha sem rebanho, é um soldado sem um exército. Então não tem a força está no conjunto andando com Deus e andando com Cristo. Que o Senhor abençoe esta igreja nessa noite. Se porventura tem alguém em nosso meio que deseja se reconciliar com o Jesus Cristo, que deseja ser abraçado por Ele nesta noite, que deseja ser reconciliar com o nosso Deus, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou a Cristo, que deseja se reconciliar, aceitar a Cristo nessa noite, vamos ficar de pé, minha gente, em nome de Jesus. Se tiver, você pode vir, nós vamos fazer uma leitura bíblica. Convidar aqui o presbítero Misael para ele ler um texto bíblico concernente ao ato da ceia do Senhor. Se algum tiver, depois vamos orar. Glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 em diante. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muito entre vós, fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos no Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém. Nós vamos orar agora, né? Glória a Deus. Vamos orar pelo pão. E essa palavra aqui já foi bem explicada pelo nosso irmão que no domingo, na última ceia, né? Falou muito bem. Então cabe a cada um de nós examinarmos a nós mesmos e assim participarmos. Os irmãos que são batizados, não são batizados nas águas, né? Tem que esperar ainda. Esse ano está sendo difícil, né? A questão do batismo. E os irmãos que nos visitam, que estão ligados ao corpo de Cristo, que participem com fé nessa noite. E a todos, amados irmãos, não deixemos de participar. Vamos orar pelo pão? Vamos, Misael. Presente aí. Nosso Deus, nosso Pai, estamos, Senhor, aqui já gratos a Ti por tudo quanto já tem feito nesta noite, neste dia. Ó Senhor, agora, Senhor, toma frente, Senhor, abençoa esse pão, consagra, Senhor, esse pão a todos que vão participar, Senhor. Esse que simboliza o corpo, o Teu corpo, ó Deus, que é partido por nós, nesta noite, Senhor. Cada um que vai participar, consagra, abençoa, nos dá, Senhor, uma noite abençoada, um culto abençoado, como até agora tem sido. Guarda a Tua igreja, o Teu povo desta noite, nós Te agradecemos. Estas ricas bênçãos, neste momento, agora e para sempre. Amém. Irmã em Cristo, a irmã Gerlane, ela pode vir aqui louvar a Deus com o hino da harpa, 301. Nós vamos aqui, né? Depois vamos distribuir. Ah, tá certo. Então eu quero convidar também para louvar o Senhor, em nome de Jesus, a nossa irmã em Cristo, a irmã Léa.